Mas aí tem que o Ministério Público, a Justiça, que vai apurar quais são, de fato, vamos dizer assim, as suas implicações nisso, lembrando que uma testemunha lá que deveria depor uns dias desses aí, sua casa foi atacada com a bomba e a polícia está dizendo que essa senhora também é a mandante. Então, assim, ela tem que ir atrás, então, do Ministério Público, da polícia, porque são eles que colocam isso em pauta e nós vemos as matérias nos blogs, no G1, no UOL, na Folha de São Paulo, e por aí vai. A gente vê isso no jornal. Então, assim, se há algum cuidado que ela tem que tomar, ou alguma ação, seria contra o Ministério Público e essas mídias, né, que acabam divulgando e consideram que isso é de utilidade pública e as pessoas devem saber. Mas então é isso. Vamos deixar ela de lado e eu gostaria de falar um pouco aqui sobre Davi. Isso aqui me motivou com base num vídeo que eu assisti de uma pessoa aí, um pastor aí, bastante interessante aí, e ele estava falando do caso daquela garotinha de 10 anos que foi estuprada, violentada durante anos e acabou engravidando de um marginal perigoso, que inclusive era da sua família. E, logicamente, as mesmas pessoas que utilizavam a Bíblia para defender que a garotinha deveria dar à luz a uma criança de estupro, né, que se utilizam da escritura para poder corroborar essa ideia, muitas das vezes acabam não se importando com outras coisas que, em tese, também seriam. Aqui, por exemplo, esse caso de Davi, né, a gente sabe da história de Davi, que Davi acabou ficando com a mulher de Urias, Betseba, colocou Urias na frente de batalha para que ele fosse morto, para que ele pudesse ficar com a mulher. Lembrando que, além disso, existe uma coisa que é o poder. Davi tinha o poder. Então, em tese, ele poderia ter qualquer mulher que ele quisesse, até a mulher dos outros, de um jeito ou de outro. Né? Então, assim, em tese, ele estava com o poder. Agora, imagina se ele começasse a dar em cima de Betseba e ela recusasse de alguma forma. Era bem provável, isso é só uma suposição, era bem provável que ele tentasse forçá-la ou então fizesse o que fez com o marido, né? Mandou o marido na frente de batalha para que ele morresse na guerra, para que ela ficasse desimpedida, ou seja, malandramente. Eu vou dizer para vocês, embora essa aqui é coisa minha particular, eu não gosto muito de Davi, eu não gosto muito. Isso é uma realidade, e eu acho, inclusive, que Davi é muito mal utilizado também pelas pregações de certos pastores, porque eles querem exaltar a riqueza de Davi, né, quão magnânimo ele foi, quão poderoso financeiramente ele foi, mas se esquecem das safadezas de Davi. Né? Davi criou problemas aqui e está nas escrituras, a história dele está contada aqui. Então, assim, ele foi desobediente também, então a história está contada aqui. Eu vou ler o capítulo 12, tomara que eu não tenha que pegar o óculos ali não, que eu já acho que eu vou pegar, porque as letras já começam a ficar embaralhadas, o cara já não é tão jovem assim, né? Aí aqui a epígrafe diz assim, né, aquele subtítulo:
Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. E aí ele vai começar a contar uma história aqui, né, para poder chegar no objetivo. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido, ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu corpo bebia, do seu copo bebia, desculpa, e dormia ao seu regaço, e tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para a viagem, para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor. E Davi tinha várias, né? Então, várias mulheres do teu senhor. Em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste da espada, e a tua mulher tomaste para a tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que ressuscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus está dizendo aqui que vai castigar Davi de tal maneira que vai humilhá-lo em frente a todos, ou seja, todos vão ficar sabendo que as mulheres de Davi, que ele tinha muito mais, e não sou eu que estou dizendo, é a escritura que está dizendo aqui que ele tinha muitas, e Deus está falando dessas muitas mulheres, que vai pegar essas mulheres e vai dá-las a outros homens para que o Davi seja humilhado como uma forma de correção pelas presepadas que ele vinha fazendo, né? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra.
porém ele não quis, para o levantar da terra, e porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi em dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam, né? Eles já pensavam que Davi já não estava mais prestando atenção nas coisas, né? Então eles diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seu servo: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, e mudou de vestes, né? E entrou na casa do Senhor e a adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuastes e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que é morta, porque jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Ele fala: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então, assim, ainda falta aqui, eu parei no 24, ainda tem mais alguns versos aqui, mas assim, o ponto central aqui seria de que Deus, né, como eu tinha dito, a leitura desse texto foi com base nessa conversa desse vídeo desse pastor, que Deus considerou a união de o filho vindo da união de Davi e Betseba um pecado terrível. Tanto Deus considerou um pecado terrível que tirou essa criança. Ou seja, ele não reconheceu por quê? Porque Betseba era mulher de outro homem, ou seja, Davi fez um filho na mulher de uma outra pessoa. Agora lembrando que novamente falando aqui sobre as mulheres sempre foram penalizadas. É complicado essa questão. As mulheres não são contabilizadas ou não eram contabilizadas também pelos os judeus daquela época, tanto é que o próprio Jesus, os nomes dos irmãos de Jesus são relatados, mas o nome das irmãs dele não são ditos, né? Diz que Jesus tinha aproximadamente ali 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres, mas só se falam do nome. A Bíblia, de um modo geral, ou os judeus, não a Bíblia, o livro, porque não, a história ou os relatos, a escritura suprimia o nome das mulheres, e elas sempre ficaram ali para segundo plano, embora a gente tenha a história aqui de mulheres fortes e estão relatadas, mas na contabilidade, de um modo geral, as mulheres não apareciam, como se fossem insignificantes, e os homens pecavam ou criavam problemas em que estava envolvido, por exemplo, as mulheres, elas eram as penalizadas, entendeu? Elas eram as penalizadas. Isso não é uma questão de ser da Bíblia, é uma questão cultural que se estende até os dias de hoje incrivelmente, né? Apesar de todos os avanços e que as mulheres já conseguiram, ainda há essa questão. Então, sim, as mulheres eram culpadas das coisas que
os homens faziam, ou que os homens fazem, né, no que nós fazemos, as mulheres eram penalizadas de uma forma ou de outra, né? Como eu disse, Davi tinha o poder, ele era o rei, então ele julgou que aquela mulher seria dele e ele fez de tudo para tirá-la do marido, como fez aqui, né, matando Urias. Ele carrega nas suas mãos a morte de Urias. Foi ele quem mandou. Ele tinha um plano, falou assim: vou colocar Urias na frente de batalha para que ele morra logo. Ou seja, Davi usou uma estratégia terrível para ficar com a esposa de outro homem. Então, Deus considerou que o filho dessa união pecaminosa era também um pecado, e Deus matou a criança. Aqui a Escritura diz que Deus matou a criança aqui. Quer ver aqui? Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, e aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Né? Então, ou seja, Deus não considerou e matou. E aí, por isso que eu disse, fiz aquele questionamento, eu fiz o questionamento lá, não sei se ele vai responder, o pastor lá do vídeo, ele vai me responder ou não, né? Que eu falei, se Deus considerou, a minha pergunta mais ou menos era essa, né? Lógico, tinha mais detalhes, mas mais ou menos isso. Se Deus considerou pecaminoso aqui o filho da união, né, adúltera de Davi com Betseba, será que Deus não consideraria também pecaminoso um filho de uma mulher ou de uma criança, principalmente, que tenha sido abusada, estuprada? Será que Deus não consideraria isso pecaminoso também? Assim, eu fiquei assim, fiz essa pergunta e vou aguardar uma resposta do pastor nesse sentido, né? Saber se realmente Deus não consideraria, com base nas Escrituras, não fugindo das Escrituras, que com base nas Escrituras, Deus considerou esse filho desta união, que foi adúltera, especificamente por parte de Davi, que deu em cima da mulher do outro e matou a mulher do outro, matou o marido da mulher para poder ficar com ela. Mas será que Deus não consideraria isso? Lógico que isso é um assunto polêmico, como eu disse. As pessoas que buscaram ou que buscam nas Escrituras preservar a vida, isso é bacana, vamos preservar a vida, mas a que custo? Vamos preservar uma vida, ou então uma vida... Porque eu só lembrando que o pastor usou o grego para poder demonstrar que Deus, quando falou, pelo menos na tradução grega, que aí a gente, tão complexo essa questão, porque, por exemplo, se você for mexer com grego e hebraico, você tem que também ter a mente muito aberta, e a maioria de nós não estuda grego e nem hebraico para poder verificar. Muitas das vezes uma palavra pode ter sido traduzida de forma errada, ou usada uma mesma palavra para situações diferentes. Não que palavras tenham, que essas palavras sejam polissêmicas, ou seja, tem vários sentidos, mas que na falta de uma palavra você pode ter coberto um texto com a outra palavra que você julgou ali ou entendeu que seria. Mas, por exemplo, o pastor usa lá o grego para mostrar que Deus usou a mesma palavra para uma criança já maiorzinha, como também para uma criança menor. Usou, inclusive, para o próprio Cristo. Né? Então, para uma criança que ainda está no ventre da mãe. Então, Deus usou
a mesma palavra. Ele faz essa, vamos dizer assim, essa analogia de que a mesma palavra é usada, e ele diz, Deus considera que tanto a criança que já nasceu, quanto a que ainda vai nascer, né, que está gerada, que elas têm a mesma, vamos dizer assim, o mesmo direito de vida, então, tanto uma quanto a outra. Né? É isso que ele deixa bem claro, não que ele estivesse fazendo nenhuma defesa, mas as pessoas utilizam os textos bíblicos para defender seus posicionamentos com relação a serem contra o aborto, porque são favoráveis à vida. Isso é muito, muito bonito. Mas existem histórias aí, relatos de pessoas que engravidaram dentro dos templos, tiveram que desaparecer, e essas histórias ficam escondidas debaixo dos tapetes deles lá, ou lá no porão, né? E essas pessoas engravidam e depois desaparecem e não aparecem com crianças, né? Não aparecem com criança, há histórias. Eu particularmente conheci uma moça que ela engravidou, ainda namorando, aí engravidou, fugiu. Ele engravidou, fugiu de casa, ou seja, namorou e engravidou e fugiu de casa com o namorado porque a vergonha era grande. Ou seja, a vergonha é tão grande que faz você, aí a vergonha é grande, você desaparece, abandona, aí desaparece da cidade, desaparece não sei o quê, e abandona a fé. Então, assim, é uma fé um pouco fraca que, vamos dizer assim, um deslize ou eu nem poderia dizer que isso é pecado, né? As pessoas transaram lá, fizeram amor e conceberam um filho. Né? Então, como é que a gente classificaria isso? Um pecado também digno de morte? Um pecado que que Deus consideraria isso como tão pecaminoso a ponto de matar pessoas? Né? Se Deus vai assim, agora eu vou matar você porque você transou e engravidou e eu vou matar você, né? Ou seja, vai matar, quem mataria? Eu vou matar essa criança, entendeu? Assim, então, assim, algumas leituras que a gente faz de certas coisas, ou da própria escritura, da Bíblia, são coisas bem pesadas, são coisas bem pesadas mesmo. Então, assim, dependendo da forma como as pessoas vão repassar ou como vão falar, uma vez eu conversando no Hangout, conversando com o Duda, aí eu falei para ele, né? Eu falei assim, Duda, dependendo da forma com que você utiliza a Bíblia aqui, você vai encontrar motivo aqui para você matar pessoas, porque as pessoas utilizam, como eu já disse, já vi um pastor, eu gravei um vídeo na época, que ele pegou ele queria justificar os dízimos e ofertas. Aí ele pegou um texto, que eu não lembro aqui agora, mas eu acho que esse vídeo não está nesse canal, porque eu tinha cancelado esse canal na época, né? Eu até falei já isso, foi como um protesto contra as loucuras dos pastores youtubianos, e eu acabei cancelando, mas eu tinha esse vídeo, eu não acho, eu tenho um HD ali de 1 tera que tem algumas coisas do passado. Então, o pastor pega um texto lá no Novo Testamento, e aí ele lia o texto e pegava uma palavra e fala assim, anota aí, pegava uma palavra de um verso. Aí ele lia outro verso, tá, pegou um verso, só um exemplo, pegou o verso 10, aí ele ia lá em cima no verso 1, pegava outra palavra, ele construiu uma frase para justificar o que ele estava dizendo sobre o que era legítimo, né, que era honesto pedir dízimos e ofertas também. Né? Ele queria dizer que as ofertas era tão obrigatório quanto o dízimo. Então ele pegava palavras e ele formou um texto usando palavras como se fosse um código secreto aqui dentro. Ele disse, não sou eu que disse, ele que disse que a Bíblia tinha uns códigos secretos para o entendimento, e que essas pessoas que eram iluminadas como ele,
né? E esse pastor, vou dizer aqui o nome dele, eu estou agoniado de não estar falando o nome dele, esse pastor que fez essa coisa aqui era o Silas Malafaia. Então ele pegou palavras de versículos diferentes e formou o que ele dizia que eram códigos secretos que corroboravam a ideia de que era obrigatório também as ofertas. Então, assim, se você ganha um salário mínimo, você deixa seu dinheiro todinho, porque vai dízimo, vai as ofertas, vem também outras campanhas e tal, e tem que comprar livro, comprar CD. Não tem dinheiro que aguente isso, né? Se o dinheiro vai embora todo e você não consegue fazer nada pela sua própria família, né? E é complicado. Então, eu não sei como é que nós resolveríamos esse problema, né? Esse dilema que eu não sei nem se é um dilema ou se é mais um dilema do que um paradoxo, né? Um paradoxo seria outra coisa, mas é um dilema mesmo que seria esse de a gente poder dizer ou poder resolver a questão com relação aos as coisas que acontecem ou os possíveis pecados que a gente cometeria, se são de fato pecados, se Deus vai partir a gente com raio ou coisa parecida, que eu acho muito difícil Deus nos partir com raio, porque nós estamos porque nós por um motivo ou outro tivemos um deslize ali, né? E agora temos que pagar com a própria vida ou a vida dos nossos filhos, por exemplo. Seu filho vai pagar por isso, né? Então é muito muito complexo, né? Então, ou seja, para a gente falar dessas coisas ou pregar, eu tive uma situação de uma moça que trabalha comigo que tem uma filha de 10 anos e que ela estava atacando a menininha de 10 anos que engravidou de estupro, e ela tem uma filha de 10 anos. Eu perguntei o que ela faria se a filhinha dela de 10 anos tivesse sido engravidada por um estuprador. Porque são vários fatores. Você vai ter que lidar, veja só, com a vida de uma criança que é fruto de um estupro. Que normalmente o que acontece é que quando essas mulheres dão à luz a filhos de estupro, essas crianças vão para doação, e depois que elas vão para doação, você não sabe o que vai acontecer com a vida dessa criança, se ela vai ser de fato doada, se vai arranjar um lar, ou se vai envelhecer ali num lar desses aí, sem nunca ser adotado, ou se a vida dele vai ser pior. E não estou aqui defendendo nenhum tipo de morte, até porque eu também sou contra o aborto, mas, conforme a lei também, eu acredito que dependendo da situação, como uma situação dessa extremamente terrível, né? Ou seja, a gente poderia optar, no caso da criança de 10 anos, ela poderia vir a óbito por conta do seu corpo que não é compatível com um corpo que pudesse dar à luz ou carregar uma criança, e ela poderia morrer também, não só no parto, logicamente, mas em consequência da gravidez. Então, essas coisas não são levadas em consideração quando não são os nossos filhos, ou não está acontecendo muito próximo de nós, que é o caso. Quando eu perguntei para ela e apontei, falei, sua filha de 10 anos, aconteceu isso, ela não conseguiu me responder. Não conseguiu me responder, mas também não se furtou. Após isso, ela continuou nas redes sociais postando que era estupro, que aborto é crime, que é não sei o quê, que a vida pertence a Deus, mas não ponderou de outra forma, né? Então, assim, nem eu fazendo ela pensar um pouquinho com relação à filha, como é que faria. Agora você imagina, famílias, existem famílias tradicionais aí, e preconceituosas, por exemplo, aí você imagina que, de um modo geral, eles não... Vamos dar um exemplo, famílias brancas que não querem que seus filhos tenham relacionamentos
com pessoas negras, ou homens negros, mulheres negras. Aí vai que uma menina dessa é estuprada por um homem negro, um marginal negro aí, e essa menina engravida, e você acha mesmo que essas pessoas que não querem que existam esses relacionamentos vão aceitar isso, vão permitir que essa gravidez vá para frente? Será que eles vão entender e falar assim, olha, por eu ser assim, Deus me castigou, agora eu vou ter que ter um filho vindo de um estupro e de um homem negro, de pessoas, tipo de gente que eu não queria ter relacionamento, que não gosto, que a pessoa, assim, isso além de ser extremamente absurdo, seria mais absurdo, da minha concepção, imaginar que Deus faria tal coisa, assim, eu não consigo entender ou ver Deus da forma como essas pessoas veem. Eu não, não, não fui criado entendendo Deus desta forma, assim, por mais que tenham coisas que possam parecer absurdas, eu não fui entendido. Por isso que algumas pessoas dizem, existem dois deuses, Deus era dois deuses ou com duas personalidades. No Velho Testamento ele era assim, e depois do nascimento de Jesus ele mudou, ou coisa parecida assim, né? Deus não mudou, Deus não muda, nós é que mudamos, talvez, inclusive, algumas coisas que são ditas não tenha sido dita pelo próprio Deus, nem todas as coisas, eu não sabe aquelas pessoas que dizem quase sempre, olha, eis que eu te digo, não que eu não deixe de acreditar, eu falo assim, Deus não precisa vir aqui falar diretamente comigo, mas ele pode me mandar um recado, eu posso aceitar bem ou não, Deus não vai me forçar a isso, até porque eu tenho o livre-arbítrio, né, como a própria Escritura diz, e eu não sou obrigado a aceitar um Deus, independente de qualquer coisa. Né? Nem eu, nem você somos obrigados a aceitar qualquer incursão de Deus sobre nossas vidas, e a gente acaba, como é que eu poderia dizer aqui, assumindo essa responsabilidade. É nossa responsabilidade, e Deus não vai nos forçar, né? Tanto é que no Novo Testamento, quando os apóstolos, os discípulos, né, saem para pregar, não há essa obrigatoriedade de converter todas as pessoas e transformá-las em cristãos, mas para que saíssem pelo mundo espalhando a palavra, que a palavra por si só faria o serviço, ou seja, qual é o serviço? O serviço de entrar nos corações, nas mentes, né, e fazer com que a coisa funcionasse, ou seja, para que a gente se enchesse do Espírito, porque as coisas só funcionam porque Deus vai agir de alguma forma dentro de nós, né? Deus, o Espírito Santo é Deus, e aí ele que age dentro de nós, não precisa vir o Deus fisicamente aqui e aparecer aqui para me dar cascudo ou qualquer coisa desse sentido. O Espírito Santo vai fluir como vai fluir em todas as outras pessoas, pelas andanças e as caminhadas sinceras que aquelas pessoas, os pregadores e os discípulos, essas pessoas que colocam suas vidas nesse patamar e que acham que sem isso não faz sentido. Então, tudo bem, né? Mas Deus não vai forçar a gente. Eu não consigo conceber assim essa ideia. Eu não vejo por esse lado, e também não vejo por que as pessoas insistem tanto em querer convencer, ou seja, fazer um prosélito, como a própria Escritura diz, que os caras estão mais afim de fazer prosélitos, ou seja, converter um aqui, trazer outro para cá, puxar um para ali, para mostrar que está fazendo números, ou seja, tudo uma questão de espetáculo para os nossos olhos. Né? Então, as Escrituras já nos avisavam disso também, né? Que as pessoas querem aparecer, querem sentar nas primeiras filas, no banco mais destacado que tiver, para poder
ser visto pelos outros, para que as pessoas possam se admirar com suas magnanimidades, né? Ou seja, aqui eu sou demais. Então, são essas coisas que nos levam para trás e não para frente. Mas a gente continua achando que está tudo bem, que está indo para frente, que está fazendo tudo certo, que está fazendo a obra de Deus na hora de pregar e também está fazendo a obra de Deus na hora de, né, de massacrar os outros, ou seja, massacrar você porque você não acredita no meu Deus, vou massacrar você porque você não acredita, não tem o mesmo ponto de vista que eu. Complicado, bastante complicado. Então, assim, os cristãos, principalmente, eles têm muitas coisas para responder, têm muitas questões para responder e eles fogem bastante disso. Isso aí é fato. Alguns desses assuntos eles são tabus dentro dos templos, inclusive, e não se pode falar, não se pode ter um ponto contraditório ou questionamento, uma inquirir. Você não pode inquirir sobre certos assuntos e você vai ter problemas com a liderança, já vai começar a ser mal visto, e aí o demônio já toma conta de você, porque todos questionou, é o demônio que está falando. Você não pode questionar, porque a Bíblia diz que você tem que usar a inteligência e tem que tem que arrazoar, ou seja, tem que raciocinar, tem que pensar, né? Tem que ponderar. A Bíblia diz isso. Tem que raciocinar, tem que ponderar, tem que arrazoar, tem que ver. Mas aí quando esse arrazoar, essa ponderação, ela é dirigida aos líderes religiosos, aí os problemas aumentam, e normalmente se você estiver na ponta mais fraca, que como membro você está na ponta mais fraca, você pode começar a ser convidado a se retirar, né? De alguma forma você vai ter que sair porque você está sendo incômodo, ou seja, aí o demônio começa a fazer parte da sua vida, assim, de forma terrível, né? Você deixou de ser um homem espiritualizado e agora o demônio se apossou de você. Porque sempre é mais fácil a gente colocar a culpa no demônio, qualquer outra coisa, do que assumir nossos erros, nossas responsabilidades, ou então fazer como o próprio Davi diz aqui que pecou. Davi fala aqui que pecou contra, contra Deus, né? E pelo menos teve a hombridade de assumir. E quando você não assume, quando você se esconde ou quando você fica esperneando, e as coisas vêm, elas vão acontecer, ou seja, a justiça ela vem de uma forma ou de outra. A gente acredita em justiça divina, mas além da justiça divina existem as justiças dos homens também, que são feitas para muitas pessoas. A morte de Cristo naquele dia foi justiça, por incrível que pareça. Para muitos de nós é uma injustiça, para uma quantidade de pessoas que estavam lá foi morta, mas, ou seja, Jesus deu, vamos dizer assim, alimentou milhares de pessoas em um momento terrível, mas esses milhares de pessoas não estavam lá, pelo menos a Escritura não conta que tinham milhares de pessoas no dia do seu martírio, no dia que ele foi maltratado e humilhado. Ali não tinha esses milhares de pessoas, não estavam lá para morrer com eles, tinham pouquíssimas pessoas. Então, essas pessoas não estavam lá, né, naquele dia. Bem, eu não sei o que aconteceu com essas pessoas, com homens e mulheres, eu não sei o que foi que aconteceu com eles, a história não é clara, mas eles não estavam lá, eles não compareceram, eles não reconheceram essa divindade, nem esta inocência de Cristo, para estarem lá dando um apoio, embora a gente saiba, e não tem como, Cristo já deixou isso claro,
que era um processo que deveria acontecer para que outras coisas pudessem também acontecer. Então, por mais que tivessem 5 mil, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas lá no dia do martírio de Cristo, se tivesse que acontecer, aconteceria, ninguém teria como fazer nada, né? Aconteceria mesmo, ninguém teria como fazer nada, e a história precisava correr ali, né? O seu curso era aquele, então não tinha como impedir, você não tem como parar o tempo ou modificar o tempo, ele tem que seguir o seu curso, assim como o rio. O rio, por mais que você queira impedi-lo de chegar ao mar, ele vai chegar ao mar, ele vai dar um jeito e ele vai chegar ao mar. O rio desemboca no mar, então você pode fazer transposição, você pode fazer barreira lá na sua casa, desviar o rio, mas ele dar um jeito de chegar, vai dar um jeito de chegar ao mar, com certeza. Vai criar algum problema. Então, assim, o curso da história ele teria que seguir e era esse. Então, não tinha como a gente mudar, né? Mas eu realmente acho que a gente vai finalizar aqui para não ficar muito grande, que das últimas vezes tem ficado 1 hora e meia aí, tá terrível. Mas são coisas que eu gostaria de ter respostas, né? Assim, lógico, do ponto de vista dos evangélicos ou dos pregadores que são mais, assim, como é que eu poderia dizer, mais ferrenhos nesse sentido de, de defender certas causas, mas gostaria de saber como é que eles agiriam, como fariam, ou como é que eles avaliam essa situação em que Deus tira a vida de vamos dizer assim, uma criança inocente que provavelmente Deus queria dar um castigo em Davi, e a forma que ele encontrou aqui, de acordo com as escrituras, seria tirar o filho que ele teve com uma mulher que não era dele ainda, e que só posteriormente ele teve um filho com essa mulher, que Deus considerou como legítimo, que é Salomão, né? Mas antes disso, Deus matou uma criança, e não sou eu que estou dizendo, é a escritura que está dizendo. A criança adoeceu e morreu. Deus feriu a criança e ela morreu. Então, gostaria de saber realmente, né? Assim, vou ver como é que o pastor me responde lá, se me responde, mas eu vou insistir com essa pergunta, nem que seja no programa de televisão dele. Aí eu vou insistir com essa pergunta para ver se tem uma resposta, para ver se eu consigo ver o ponto de vista deles com relação a isso. Eu nunca encontrei algo nesse sentido assim. Então, como esse assunto é bem mais recente, é provável que ele tenha um ponto de vista, né, de como seria essa situação de Davi tendo um filho morto por Deus, porque Deus considerou que era fruto de um pecado. Então, eu queria saber se realmente, se uma criança que é estuprada, ou uma mulher que é estuprada e dá à luz, como é que a gente consideraria essa situação? Como é que a gente poderia ver essa situação? Porque ela assim, é complexa. Para dizer que é fácil, não é fácil, é bastante complexa essa situação. Bastante complexa, mas a gente não consegue resolver essas coisas com fanatismo. Infelizmente, não. Só consegue resolver pensando, raciocinando, né, e arrazoando, né, como a própria escritura diz. Não tem como. Acho que com fanatismo a gente está fazendo da realidade coisas humanas, porque na verdade foi o fanatismo, inclusive, que fanatismo, inveja, que fez com que Cristo fosse morto, humilhado, maltratado, todas as outras coisas, por conta de fanatismo e inveja religiosa, né? E fanatismo e preconceito político, né? Também. Então,
é uma coisa extremamente complexa. Mas é isso aí. Valeu, muito obrigado. Até uma próxima. E espero que na próxima eu tenha tido a minha resposta para eu comentar aqui. Valeu, muito obrigado.